Cena 1. Interna, Nova York, noite. Um homem e uma mulher discutem no corredor de um hotel luxuoso. O homem tem a voz nervosa e a mulher, muito mais jovem do que ele, está assustada. What do we have to do here? Nothing. I'm going to take a shower. You sit there and have a drink. Water. Don't drink. And I stayed on the bar. No. O homem tenta convencer a mulher a entrar no seu quarto e tomar uma bebida enquanto ele toma banho. Ela recusa. Avisa que prefere ficar no bar do hotel. Ele exige que ela entre. You must come here now. No. Please. No, I don't want to. I'm not doing Ela resiste. Deixa bem claro que não quer entrar. Ele continua insistindo e dizendo que ela está fazendo ele passar vergonha. No. Please. No, I don't want to. I'm not doing anything with you. I'm very embarrassing. I'm sorry. Ela fala sobre o episódio do dia anterior, quando ele já tinha sido agressivo com ela. I do not. No, yesterday was a kind of aggressive for me. I need to know a person I to be won't touched. do a thing. Ele demonstra a cada insistência que não vai aceitar uma recusa. Promete que não vai fazer nada com ela e diz que ela tem o dever de entrar no quarto. Não importa o quanto ela repita que está se sentindo desconfortável. I want to. Please sit there. Please. 1 minute. No, I I ask you. can't. Go to the bathroom. Please, I don't want to do something I don't want Go to. to the bathroom. Come here. Listen to me. I want to go downstairs. I'm not going to do anything. You'll never see me again. Ele diz que vai ser rápido, que ela está fazendo ele passar vergonha no hotel que ele está acostumado a frequentar. Diz que não vai fazer nada, jura pelos filhos. E diz que é famoso. Não para de insistir em nenhum momento. On everything. I'm a famous guy. I'm feeling very uncomfortable right Please now. come in now. And 1 minute. And if you want to leave when the guy comes. E então, ela finalmente pergunta: Yesterday you touched my breast. Please. por que você tocou no meu peito ontem? E ele responde: por favor, me desculpa. Só entra. Eu estou acostumado com isso. Come on. I'm used to that. Come on. Are you used to that? Você está acostumado com isso? Yes, come in. Sim. Entra. A mulher que a gente ouviu é a modelo filipina-italiana Ambra Battilana Gutierrez. O homem é Harvey Weinstein, um dos homens mais poderosos de Hollywood. Essa cena, protagonizada pelos dois, não faz parte de nenhum dos filmes da sua produtora, que, vale lembrar, já ganhou 81 vezes o Oscar. Não existe nenhuma ficção envolvida, pelo contrário, é uma cena assustadoramente comum. Homens poderosos que usam a sua influência, poder e, pelo menos até alguns anos atrás, a certeza de impunidade para assediar e abusar de mulheres. Eles são protegidos por esquemas de silenciamento, que envolvem extorsão, difamação das vítimas, destruição de carreiras, espionagem, perseguição e até ameaça direta. É isso que o Ronan Farrow conta com detalhes no livro Operação Abafa, lançado em janeiro de 2020 pela Todavia. Mas não se engane. Essa é uma cena que não acontece só nos hotéis luxuosos de Nova York. Existem histórias como essa em todas as áreas profissionais dos mais diversos segmentos em todos os países e culturas. Muitos desses casos são a matéria-prima que inspira e amplifica os movimentos sociais de vozes femininas que se erguem em todo o mundo para se articular e denunciar a cultura de assédio e do estupro. Eu sou a Fernanda de Almeida e esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o contexto que trouxe o caso Weinstein à tona, conversando com duas convidadas sobre um episódio que ocorreu meses antes aqui no Brasil. O Mexeu com Uma, Mexeu com Todas. No dia 5 de outubro de 2017, o New York Times publicou um artigo que deu início ao maior escândalo da história do entretenimento americano. As denúncias de dezenas de mulheres contra os abusos sexuais cometidos pelo produtor Harvey Weinstein. As empresas que ele comandava, entre elas a Miramax,
São responsáveis por filmes super famosos como Pulp Fiction e O Gênio Indomável. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn. A partir das primeiras denúncias, teve sequência uma onda de muitas outras, deixando bem claro que as primeiras histórias publicadas na imprensa não eram casos isolados. Decades of sexual assault and serious sexual harassment allegations against Hollywood mega producer Harvey Weinstein. E deixando claro também que Harvey Weinstein estava longe de ser o único predador sexual no universo do cinema e das comunicações. Foi assim que nasceu o movimento Me Too. It's here with every woman who chooses to say Me Too. Alguns meses antes de toda essa polêmica de Hollywood, em março do mesmo ano, 2017, a Folha de São Paulo publicou um texto que estremeceu o audiovisual brasileiro. O relato ocupou o espaço de um blog na versão digital do jornal e começa assim. Eu, Suslem Meneguzzi Tonani, fui assediada por José Maier Drummond. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. 31 de março de 2017 era também o dia do último capítulo de A Lei do Amor, novela do horário nobre da Rede Globo, e que tinha como um dos protagonistas o ator José Maier. Todo homem tem seus segredos. Não tome os outros por si. A autora do texto, Sutonani, era figurinista e fazia parte da equipe da novela. Ela relata, sem rodeios e com detalhes, como foi assediada e constrangida diversas vezes pelo ator, que chegou a tocar suas partes íntimas na frente de várias testemunhas. Esse depoimento só veio a público graças ao movimento Agora Que São Elas. Um movimento que tinha começado 2 anos antes, na época da campanha Meu Primeiro Assédio, que viralizou nas redes sociais com milhares de mulheres contando as violências que já haviam sofrido. A gente começa com uma ação, com uma campanha em 2015. Quem fala é a Manuela Miklos, uma das articuladoras do movimento, que conversou com a gente na Casa da Todavia, aqui em São Paulo. Tinha manifestações contra o PL que o Cunha tinha apresentado para tirar da gente os poucos direitos reprodutivos que a gente já conquistou. Em 2015, as mulheres foram às ruas contra o projeto de lei número 5069, do então deputado Eduardo Cunha. O projeto dificultava o acesso ao aborto legal em casos de estupro. E na internet a gente está vendo aquele momento de catarse do Meu Primeiro Assédio. E uma das coisas que pessoalmente a mim me incomodava muito é que eu estava ali muito mergulhada nisso, organizando o ato, conversando com as meninas do Think Olga e acompanhando a hashtag. E quando você abria os jornais, você via homens brancos falando: olha que legal, olha que coisa importante que as mulheres estão fazendo, mas não tinha, a gente tem que escutá-las. E é tipo, onde? Como? Se são vocês, se isso está chegando na mídia mediado pelos homens. E aí a ideia foi uma campanha guerrilha, uma semana, de tomar esses lugares de fala desses colunistas por baixo, né? Hackear isso falando com eles e não com as redações, o que foi muito potente. E aí, um tempo depois, a Folha nos convidou para, enfim, pensar o que a gente queria fazer. E a gente queria manter esse DNA de ser uma plataforma para vozes, não necessariamente as nossas. A Antônia, que geriu esse começo, esse contato com a Su, enfim, foi através dela que a coisa chegou. E quando a gente fica sabendo da história que a Su viveu, né, esses meses que ela foi assediada pelo ator no ambiente de trabalho dela... Essa é a Antônia Pellegrino, também articuladora do Agora Que São Elas e que conversou com a gente de Portugal. A gente decide fazer essa denúncia, apura isso, né? Ouve o relato da Su, conversa com pessoas que participaram daquele ambiente ali onde aquilo aconteceu para entender, né, a veracidade daqueles fatos, entendendo que eram fatos muito graves, que aquilo tinha uma implicação gigantesca. E a gente decide publicar porque era também algo muito inédito, assim, do ponto de vista das narrativas às quais nós estamos acostumadas a viver e que moldam a narrativa do homem, que é mais velho, né, tem 60 anos, assedia uma menina e ela aceita ou ela sai da cena com um sorriso amarelo. É o que a gente entende como
a forma como a gente lidou com isso durante muitos anos. Essa história dessa mulher que não aceita esse assédio e decide denunciar e mostra isso para o mundo era uma coisa muito nova. Ninguém tinha feito isso no Brasil. E a gente aceitou fazer isso naquele momento porque a gente entendeu que a Su já tinha passado por muitas instâncias, todas as instâncias que ela tinha à disposição dela ali, dentro da institucionalidade da empresa, e que nada tinha acontecido, né? Ela tinha muita clareza de que aquele espaço para ela não existiria mais. Então ela tinha pouco a perder essa altura do campeonato, isso importa. Até para a gente pensar o que significa, né, o que a Operação Abafa relata. Aí teve uma gestão com a própria Folha, enfim, que, por um lado, naturalmente, tinha agora que fazer uma matéria, e a gente não é jornalista, o que a gente faz ali até hoje era dar voz para essas mulheres. Tinha um trabalho e também, inclusive, riscos legais. Então, eles tiveram um receio. Antes da decisão de publicar o relato da Su Tonani na coluna Agora que São Elas, o blog que faz parte do site da Folha de São Paulo, a Manuela e a Antônia conversaram muito com ela e ponderaram quais seriam as possíveis repercussões. Mais de uma vez, ela afirmou que o que ela mais gostaria é que todo mundo soubesse que isso tinha acontecido. Aí a gente começa a negociar com a Folha e dizer, olha, nós somos um blog que publica de curadoria, né? Nós somos editoras de um blog de curadoria que publica textos, que são relatos, são textos sobre assuntos que estão quentes naquele momento, são textos sobre pautas que a gente entende que são importantes. A gente nunca publicou nada jornalístico, portanto, nada que tivesse a obrigação de ouvir o outro lado. Essa não é a linguagem que a gente tem ali. Então, por que nisso a gente teria que fazer? Além disso, nós somos um blog feminista, então o outro lado ele pode ser dado em outros lugares, mas não aqui. E aí a Folha também entrou em contato lá com o Zé Maier, portanto fez a matéria do outro lado, digamos assim, e o texto voltou para o ar. Em nota publicada no dia 31 de março de 2017, a Folha afirma: o conteúdo foi retirado do ar porque desrespeitou o princípio editorial da Folha de só publicar acusação após ouvir e registrar os argumentos da parte acusada, salvo nos casos em que isso não for possível. Sanado o defeito, o texto voltou a ficar disponível. Assim que o artigo foi ao ar, alguns atores imediatamente declararam apoio ao acusado. Num primeiro momento, o próprio ator insinuou que as acusações misturavam ficção com realidade e que aquelas atitudes não eram dele. Mas depois, o José Maier enviou uma carta ao jornal Extra, onde admitiu sua culpa e pediu desculpas. Mas com um adendo. Ele chamou o assédio de brincadeiras machistas. Entendo que as pessoas que foram em defesa eram pessoas que argumentavam assim, desse tipo de coisa. Não, mas isso eram brincadeiras. Não pode perder o humor, não pode perder a possibilidade de brincar. Isso era um tipo de argumentação. Brincadeira para quem? No caso do movimento Me Too, nos Estados Unidos, muitos homens envolvidos em casos de assédio e abuso foram afastados dos cargos. Aqui no Brasil, a denúncia da Su resultou na não renovação do contrato do José Maier com a Globo e gerou algumas iniciativas de mudança na cultura corporativa por parte da emissora. Além disso, as organizadoras do Agora que São Elas produziram uma cartilha anti-assédio com foco nos profissionais do mercado audiovisual. Para você ter acesso a essa cartilha, a gente colocou no descritivo desse episódio o link. Conversando com a Antônia e com a Manuela, elas enfatizaram que apesar desses casos que vêm à tona envolverem os nomes de famosos, esse definitivamente não é um problema que pode ser individualizado. Cada vez mais, os fatos mostram que se trata de uma estrutura permissiva a esse tipo de conduta. Não é sobre cada um de nós. Assim como a resistência, isso também não é sobre cada uma de nós. Eu acho que é um processo que é cultural e é muito profundo. Então, todos assim, são infinitos mecanismos de naturalização desse tipo de conduta, desse tipo de comportamento.
E quando a gente olha para as narrativas em defesa, seja do Harvey Weinstein, seja do Zé Maier, seja de qualquer um, eu acho que a gente vê a profundidade de como está arraigado no nosso cotidiano, como isso é uma prática que é absolutamente normalizada. Por isso, a angústia de muitas vítimas é se expor e não ver resultados práticos na estrutura de abuso e de silenciamento. Mas será que existe uma forma disso mudar? Falamos com a jornalista Luísa Pécora, criadora e editora do site Mulher no Cinema. O Mulher no Cinema é um site sobre o trabalho das mulheres em frente e por trás das câmeras, que eu criei em 2015 porque foi um ano em que essa discussão sobre igualdade de gênero no cinema se fortaleceu muito, né? Já era uma discussão que existia, já vinha acontecendo, acho que sempre é assim, tem um movimento, tem um debate, e aí alguns acontecimentos específicos elevam esse debate para um outro patamar, né? Que foi o que aconteceu com o caso do Harvey Weinstein em 2017, sem dúvida elevou, principalmente na questão do assédio, que era discutida muito a portas fechadas e que foi para o Oscar, foi para Cannes, foi para as redes sociais, virou manchete no mundo inteiro. E eu acho que não dá para dizer que alguma coisa realmente mudou em Hollywood, porque a gente está falando de assédio e de desigualdade de gênero, que são problemas estruturais e que não vão mudar em 2 anos, mas a discussão, sem dúvida, ficou, eu diria, mais frequente e mais pública, né? E acho que também o caso Harvey Weinstein fortaleceu o ativismo das mulheres que trabalham no cinema nos Estados Unidos. Porque logo depois do escândalo elas começaram a se reunir, elas criaram a Time's Up, que é uma iniciativa para combater o assédio e para promover a igualdade de gênero, não só no cinema, mas também em outras indústrias, em outras áreas de trabalho dos Estados Unidos, para outras profissionais. E eu acho muito interessante que a Stacey L. Smith, que é uma pesquisadora importante dos Estados Unidos nesse tema, ela fala que o efeito imediato do caso do Harvey Weinstein foi que os gatekeepers saíram da frente, né? Que ela começou a ter acesso direto a pessoas com poder de decisão em Hollywood, então atrizes, diretoras, produtoras, chefes de estúdio, agentes, né? E um caso, por exemplo, é que quando a Frances McDormand estava cotada para o Oscar, a Stacey teve uma reunião com a agente da Frances e a gente perguntou, se ela subir no palco, se ela ganhar, o que seria legal ela falar? E a Stacey falou, fala Inclusion Rider. E Inclusion Rider é uma cláusula de inclusão que os artistas podem colocar no contrato e falar, eu topo fazer seu filme, mas eu quero que tenha X% de mulheres, pessoas negras, LGBT, indígena na equipe. E aí a Frances falou Inclusion Rider, teve um monte de texto, né, na imprensa explicando o que era aquilo, alguns artistas disseram que iam adotar. Então eu acho que esse é um exemplo de como nesse pós-Harvey Weinstein essas conversas ficaram mais públicas e mais diretas também. O caso do José Maier deu origem ao movimento Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, que teve uma repercussão bem grande. E apesar desse movimento e do Me Too terem surgido no mercado audiovisual, os casos de abuso e assédio não são uma exclusividade desse setor, não. Do setor bancário, da publicidade, do jornalismo, até da área de serviços. É impossível dizer um ambiente profissional em que esse tipo de violência não acontece desde sempre. A Manuela Miklos acredita que a gente pode olhar para esses movimentos sociais feministas e ressignificar o que a gente chama de vitória. Assim, acho que um caso paradigmático é olhar para a Argentina e o que aconteceu na luta pela descriminalização do aborto lá. Elas perderam, se você olhar para o que aconteceu, né, por resultado dentro do parlamento. Mas elas ganharam de maneira inquestionável. Elas pautaram um debate público. A luta das mulheres tem um longo histórico de ondas feministas que revolucionaram a sociedade e inspiraram as gerações futuras. Apesar disso, cada cultura vive um momento diferente dessa luta, com as suas próprias tensões sociais. This story being rumors that Weinstein sexually harassed or assaulted women. The actress Rose McGowan. No livro Operação Abafa, o jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer, Ronan Farrow, revela a intrincada rede de intimidação e de ameaças que envolvia desde advogados poderosos a espiões de elite, com o objetivo de acobertar e silenciar as investigações sobre o caso Harvey Weinstein. E não só dele, mas outros importantes nomes da mídia norte-americana.
Kim says Weinstein walked up to her and started schmoozing. Alguns desses eventos também são narrados no podcast que leva o título original do livro, Catch and Kill, e é apresentado pelo próprio Farrow. This is the Catch and Kill podcast. I'm Ronan Farrow. E no Brasil, será que existe esse tipo de articulação? A Antônia Pellegrino e a Manuela Miklos têm opiniões complementares sobre a forma como as denúncias acabam sendo silenciadas por aqui. Sobre como que isso acontece, né? A Operação Abafa, como a gente aqui abafa. Quando a gente olha para esse caso norte-americano, a gente está falando de dinheiro numa escala gigantesca, a gente está falando de silenciar um número muito maior de veículos, até porque lá eles têm um número, assim, eles têm vários jornais, várias revistas, vários programas de jornalismo investigativo na TV. A gente aqui não tem tantos veículos hoje em dia fazendo o tipo de jornalismo investigativo independente que a gente gostaria de ter. Então, acho que você precisa silenciar menos gente. Então, eu acho que começa por aí. Você tem menos dinheiro, você precisa silenciar menos gente. Eu acho que tem uma outra coisa que é importante, que exatamente porque a gente tem menos espaço, as pessoas se conhecem muito. E eu acho que talvez no nosso caso precise chegar menos, não precise ir tão longe para silenciar alguém. Então, quem é que vai correr o risco de fazer uma denúncia e eventualmente ter a sua carreira destruída? Que é muito a questão que durante anos manteve, né, o Harvey Weinstein sem ser denunciado. Se lá era sobre uma pessoa, aqui é sobre os poucos grupos que existem que monopolizam o mercado. Então, assim, as mulheres têm medo aqui. O medo é a nossa Operação Abafa. A quarta capa de Operação Abafa diz o seguinte: neste best-seller do New York Times, o jornalista investigativo Ronan Farrow mostra como uma conspiração protegeu abusadores sexuais, silenciou vítimas e calou repórteres que chegaram perto da verdade. Para saber mais sobre o assunto, você encontra no site da Todavia, na seção Visite Nossa Cozinha, um trecho da entrevista que Ronan Farrow deu para a revista New Yorker, falando sobre o julgamento do Harvey Weinstein e o que isso pode significar para o movimento Me Too. O livro está à venda nas livrarias e no site da Todavia. A capa, que foi elogiada pelo próprio Farrow, é criação de Pedro Inouye. A tradução é da Ana Ban, Fernanda Abreu e Juliana Cunha. Se você está ouvindo esse episódio entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro de 2020, aproveita e usa o nosso cupom de desconto especial para os ouvintes do podcast. Usa lá no site da Todavia o código quarta capa, tudo junto e em letras maiúsculas, e aí você vai ganhar 20% de desconto na compra de Operação Abafa. É só entrar no site da Todavia, escolher o livro Operação Abafa e inserir o código quarta capa para ganhar os 20% de desconto. Corre, que é só até sábado, dia 1º de fevereiro. Agora vamos ao Marca Página, seção de recados da editora. Nesse programa, a gente falou de um livro-reportagem que conta uma história real desses tempos irreais. Por acaso você também tem um projeto assim? Alguma ideia de biografia ou de reportagem na gaveta? Eu tenho uma notícia boa. O Prêmio Todavia de Não Ficção ainda está com as inscrições abertas. O objetivo desse prêmio é encontrar novas vozes e histórias sobre temas e trajetórias que sejam relevantes para os leitores brasileiros. A Todavia vai premiar o autor de um livro original de não ficção com um contrato de edição no valor de R$15 mil. Então desengaveta esse projeto e manda pra gente. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 17 de março de 2020 no site todavialivros.com.br/prêmio. 2020 promete ser um ano de muitas boas histórias. Para dar uma ideia do que vem por aí, eu vou contar aqui para vocês em primeira mão alguns dos títulos da Todavia que vão entrar no catálogo ainda nesse ano. Despertar dos Leões, da israelense Ayelet Gundar Goshen. Ela veio para o Brasil no ano passado participar da Flip. E ela é autora também de Uma Noite Markovitch, que a Todavia lançou em 2018. A gente vai ter o novo romance do Cristóvão Tesa, Silêncio da Mulher. E outro autor brasileiro que vai publicar o segundo livro pela Todavia é o Chico Felitti,
com A Casa, um livro-reportagem que traz depoimentos inéditos de vítimas do João de Deus e que examina o impacto da seita sobre a cidade de Abadiânia. Ainda na área de não-ficção, vem por aí também Capitalismo Sem Rivais, do economista Branko Milanovic, e a biografia do João Cabral de Melo Neto, escrita pelo Ivan Marques. Para os fãs do Domênico Starnone, vem aí Segredos. E para os fãs do J.D. Salinger, a gente vai publicar o livro que faltava aí na sua coleção para ela ficar completa. Erguei Bem Alto a Viga Carpinteiros e Seymour, Uma Introdução. Para você saber em primeira mão quando cada um desses títulos vai sair, é só acompanhar as redes sociais da Todavia e se inscrever lá no nosso site para receber nossas newsletters. todavialivros.com.br. Esse foi o primeiro episódio do Quarta Capa de 2020. A gente agradece muito e sempre todo mundo que tem acompanhado o nosso podcast, comentando e indicando. Os nossos canais estão sempre abertos nas redes sociais para a gente ouvir a sua opinião. Toda última quarta-feira do mês a gente traz uma nova história para contar na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima Quarta Capa. A arte do Quarta Capa, todavia, é de Flora Próspero. Roteiro e edição de som de Ricardo Terto. Produção Rádio